Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Top Secret, Cebolinha mais Alan por Vila Sante e Cristaldo. Inciso da resposta sobre seu futuro. Bomba! Árabes fazem proposta oficial por Luiz Araújo. E Andreas Pereira diz para Furlan que deseja ser negociado na próxima janela. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, traz notícias provenientes do exterior todos os dias para você, dizendo e contando para você o que se fala do Flamengo fora e dentro do Brasil, trazendo novidades que muitas vezes você não tem nos outros canais. Por isso, se inscreva no canal e acione o sininho. Meus amigos, esse vídeo é todo voltado de hoje, especialmente para o mercado da bola. Vou falar aí sobre assuntos como o jogo do Flamengo, questão do Bruno Henrique, vou falar na live mais tarde, às 4 horas da tarde do Brasil. Agora, vamos falar 3 horas da tarde, né, produção? 3... Oi? 3 horas da tarde do Brasil. Né? Vamos falar um pouquinho, primeiro aqui, do mercado da bola, né? Andreas Pereira deseja ser negociado por clube inglês na próxima janela. É isso mesmo, meus amigos. O meia, Andreas Pereira, não deve seguir no Fulham na Inglaterra na próxima janela de transferência. Com o contrato até junho de 2026, ou seja, né, esse ano e mais um ano só, o jogador quer receber oportunidades para a seleção brasileira e ter um salto maior na carreira. O desejo de Andreas é atuar no futebol europeu em algum clube que dê mais projeção. Porém, outras possibilidades que sejam vantajosas economicamente trazem a possibilidade de um retorno ao Brasil. Atlético de Madrid, Zenit, entre outros europeus, sinalizaram interesse no meia na última janela. Outros 4 clubes sauditas fazem o mesmo. Al-Ahly, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Nassr também estão de olho no jogador, né? Flamengo e Palmeiras sinalizaram aí a possibilidade da contratação do meia também. Ou seja, Andreas tem mais um ano de contrato, né? Enfim, quer ser negociado, mas se não for agora, no ano que vem, tem aí a sua liberdade em função da não renovação. Queria saber de você, você gostaria do Andreas Pereira de volta ao Flamengo? Escreva aqui nos comentários, sua participação é muito importante aqui no nosso canal. Eu diria a você, eu esperaria mais um ano e repatriaria o Andreas Pereira para jogar com a camisa do Flamengo. Ele sempre disse que gostaria de voltar a jogar, seria um ótimo reforço para o elenco. Acho que naquela época que ele saiu, né, o Flamengo não tinha nada que tomar uma decisão antecipada, mas na época que ele saiu, o Flamengo, por míseros 10 milhões de euros, teria mantido o Andreas no Flamengo. Apesar do erro que ele cometeu contra o Palmeiras, racionalmente, a gente via qualidade no jogador, ele deveria ter ficado, né? Por causa de um erro, né, capital, obviamente, que dói aí a perda de um título, mas o Flamengo perdeu aquela Libertadores muito mais do que pelo erro do Andreas Pereira. Escreva aqui nos comentários, você gostaria da volta do Andreas Pereira vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Vamos sair da Inglaterra, galera,
e vamos diretos para a Arábia. Sabe por quê? Sabe por quê? Você não sabe ainda no Brasil, mas eu trago para você porque eu faço uma pesquisa de curadoria todos os dias, vendo tudo o que acontece em relação ao Flamengo. Al Nassr faz oferta oficial ao craque do Flamengo. É isso mesmo. Al Nassr está preparando para enviar uma oferta oficial ao Flamengo para contratar o jogador Luiz Araújo durante a próxima janela de transferência de verão. O jornalista Ian Benício revelou que as negociações estão sendo conduzidas por meio de um mediador saudita, conhecido por facilitar a clubes entre clubes sauditas e jogadores brasileiros. Essa mudança faz parte do plano do Al Nassr para fortalecer o time, principalmente nas pontas, a pedido do técnico Stefano Pioli, que busca continuar avançando nos resultados positivos na próxima temporada. Benício escreveu: o Al Nassr está considerando apresentar uma oferta oficial para contratar Luiz Araújo. Essa transferência reflete o desejo do técnico italiano Stefano Pioli para reforçar o elenco do time, especialmente na ponta, já que Araújo é um dos alvos preferenciais para isso. No Flamengo, nesta temporada, participou de 16 partidas, marcando 4 gols e dando 3 assistências. Ou seja, meus amigos, os árabes querem Luiz Araújo. Essa notícia é extraída diretamente da Arábia. E você, meu amigo, escreva aqui nos comentários. O que você acha? Você gostaria de ver o Luiz Araújo saindo? Lembra, né? O Flamengo pretende vender jogadores para aumentar aí o seu poder de compra de novos jogadores mais adequados, né? Ali a gente tem do lado direito do campo Gerson, Luiz Araújo e Gonçalo Plata. A preferência do Felipe Luiz ficou clara no Gonçalo Plata, então eu não vejo aí como uma possibilidade absurda Luiz Araújo deixar o Flamengo para o Flamengo faturar um dinheirinho. Aliás, lá atrás, aquela troca de Matheus Pereira para o Luiz Araújo ficou muito mal contado, né? Poderia ser que ali o Flamengo fizesse uma negociação, sim, né? E até, sendo bem sincero, acho que seria uma boa o Flamengo ter ali um cara para revezar com a Arrascaeta, porque ele não vai conseguir jogar todos os jogos, né? Um desses nomes, meus amigos, vamos para outro lado. Era o nome para ser ali um reserva do Arrascaeta, era o do Júlio Enciso, do Ipswich, né, da Inglaterra, da Premier League, né? E o que acontece é que quando ele foi perguntado, ele disse que pretende continuar na Europa. Com o Mundial de Clubes no horizonte, o Flamengo segue atento às oportunidades de mercado. Mesmo contando com um dos grupos mais qualificados da América do Sul, a diretoria rubro-negra busca reforços pontuais. As atenções estão voltadas para 2 perfis específicos, um meia de criação e um atacante pelo lado. Além dos 2 reforços prioritários, o volante Jorginho, atualmente no Arsenal, aí vocês já sabem isso tudo, né? O Júlio Enciso foi perguntado sobre o seu futuro. Abre aspas. Tenho contrato com o Brighton por mais um ano. Se você me perguntar, eu quero continuar jogando em alto nível e quero ter continuidade, afirmou Júlio Enciso em entrevista à Rádio Rock Pop do Paraguai. O jogador atualmente emprestado ao Ipswich Town da Inglaterra já está próximo a reforçar o Flamengo. No entanto, na ocasião, a possibilidade de retorno da América do Sul foi descartada por seu staff, que optou em mantê-lo no futebol europeu. Aos 20 anos, Enciso acumula passagens por Libertad, Brighton e Seleção Paraguaia. Ou seja, o jogador
acabou de chegar na Europa, pessoal, e ainda está testando o seu talento em terras europeias, e acho que realmente dificilmente a gente vai ver o jogador sendo negociado com um time da América do Sul. Meus amigos, vamos lá, né? Top Secret, Cebolinha mais Alan, igual Vila Sante e Cristaldo. Muita gente estranhou muito a declaração que foi divulgada ontem do Cebolinha dizendo que voltaria muito em breve para o Grêmio Porto-Alegrense, né? No início do ano, o Alan foi especulado no tricolor gaúcho, sendo um desejo aí do time do Rio Grande do Sul. Felipe Luiz, na última entrevista coletiva, deixou claro que chegarão novos reforços e alguns jogadores sairão, alguns jogadores que talvez não se encaixassem tanto na filosofia de jogo do treinador. Já veio a público, né, o Flamengo procurar um novo ponta, né, procurar novos pontas, porque acreditam que nem todos os seus pontas têm as características necessárias para o jogo, né? O Felipe Luiz procura pontas menos velocistas e mais dribladores, né? Cebolinha tem sido deixado como quase um terceiro reserva ali. Bruno Henrique é o titular absoluto da ponta esquerda. Michael, pelo menos no último jogo, foi a segunda opção, e Cebolinha a terceira. No jogo da Libertadores também, o Felipe Luiz preferiu escalar o Everton Araújo do que o Alan para poupar o Pulgar, né? O Flamengo tem um interesse antigo no Vila Sante. É um jogador que o Flamengo já fez sondagens para saber se o Grêmio teria interesse em vendê-lo. E Cristaldo é um jogador que joga na posição do Arrascaeta, né? Seria ali um jogador que jogaria na posição do Arrascaeta. Então, meus amigos, uma troca entre Matias Vila Sante, que é um jogador de seleção paraguaia, que é um jogador renomado, né? Só que ainda não foi para a Europa e parece que não vai ter a sua chance de jogar na Europa, em função do tempo, né, que ele já atua no mercado brasileiro. E Franco Cristaldo, a mesma coisa, né? Um jogador que nunca atuou na Europa, enfim, foi considerado, chamado El Mago, né? Joia do Boca Juniors, passou ali vários anos no Boca Juniors e outros times argentinos, até chegar no Huracan e o Grêmio contratá-lo. São dois jogadores de mercado sul-americanos, mas dois jogadores que poderiam ser bastante úteis ao Flamengo, né? Imagina o Flamengo ter reservas para Pulgar e De La Cruz, Jorginho e Vila Sante, né? E para o Grêmio, meus amigos, é a volta de um ídolo, o Everton Cebolinha, que é um ídolo do Flamengo, um ídolo do Grêmio, né? E um jogador com carreira internacional, e o Alan, que é um jogador que não foi bem no Flamengo, porém tem uma carreira internacional extensa, né? Passando por Liverpool, Hertha Berlim, Eintracht Frankfurt, depois Atlético Mineiro e Flamengo. Ou seja, meus amigos, seria uma troca que traria para o Grêmio, né, um ídolo, a volta de um ídolo e a possibilidade de ter um jogador internacional, um jogador teoricamente com um currículo até maior do que o próprio Vila Sante. E para o Flamengo, né, ter jogadores novos em posições extremamente necessárias. O Vila Sante, né, que é um volante que se encaixaria ali ao jogo do Felipe Luiz, e o Cristaldo, que poderia ir, num ambiente novo, apresentar até um futebol melhor do que ele apresenta no Grêmio, já que na América do Sul
ele sempre foi um jogador bastante considerado. E aí, meu amigo, o que você acha da minha sugestão? Você acha que seria uma boa para ambos os clubes? Eu acho que sim, mas eu queria a sua opinião aqui. Escreva nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.